Olá, meus amigos, amados, irmãos, irmãs. Nós estamos aqui para mais uma mensagem dessa maratona dos 150 dias. E eu quero iniciar tudo isso te convidando a fazer parte de todo esse projeto, se inscrevendo no canal. Se inscrevendo no canal, deixando o seu like. Quando você deixa o seu like, você fortalece o canal e com isso o próprio YouTube acaba divulgando, amados, e com isso também a mensagem, a palavra de Deus alcança mais vidas. Então, você pode ser um participante de tudo isso, primeiro se inscrevendo no canal, depois deixando o seu like, comentando e compartilhando a mensagem. Faça isso, amados. Faça isso. Deixa Deus te usar, seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Eu quero também te convidar a permanecer conosco até o final dessa mensagem. Eu quero abençoar sua vida orando por você. E você que está conosco aí, eu quero te incentivar a chegar comigo até o final dessa maratona. Como eu tenho dito, eu tenho a plena convicção de que nós chegaremos no final dessa maratona ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Então permaneça firme, amado. Eu quero meditar com vocês em algo que Deus colocou no meu coração, que está em 1 Samuel, no capítulo 3. Eu quero ler apenas 2 versículos com você. 1 Samuel, capítulo 3, eu quero ler o versículo 12 e 13. E a palavra de Deus diz assim, ó: Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Eu li 1 Samuel capítulo 3, versículo 12 e 13 para nossa breve meditação. Eli foi um sumo sacerdote e juiz em Israel. E ele tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. Esses 2 filhos não tinham boa índole, amados. Eles não se comportavam como deviam, eles não, na verdade, não se importavam com Deus, além de não cumprirem os regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Seus principais erros eram o de se apoderarem de parte dos sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor antecipadamente, bem como comer a carne antes de que a gordura fosse queimada, demonstrando total desrespeito com as ofertas feitas. E também dormiam, amados, com as mulheres que compareciam no templo. Eram pessoas gananciosas, já que se prevaleciam de suas posições para aumentar os seus bens e poder. Esta forma de agir de total pouco caso e prepotência com as coisas de Deus mancharam de forma inexorável, amados, todo o sacerdócio. Eli já era muito idoso e ouvia falar a respeito de tudo aquilo que os seus filhos estavam fazendo, porém não tomava uma decisão firme com vistas e a ponto de resolver toda aquela questão. Ele sabia, mas não se posicionava. Ele sabia, mas não tomava a decisão firme de resolver tudo aquilo. Então um profeta procurou Eli, ele trouxe uma mensagem de Deus. E esta palavra dizia que estava chegando o tempo em que aquelas coisas não iriam mais continuar. O castigo estava a caminho e era severo, que todos os moços da sua família, da família de Eli, seriam mortos,
que nenhum homem daquela família chegaria a ficar velho. Ele passaria por sérias dificuldades, teria inveja das coisas excelentes que seriam dadas ao povo, e além disso, todos da sua família morreriam jovens. O profeta continuou, amados, dizendo a Eli que o castigo seria pesado para toda a sua família. O que nós vemos aqui é que Deus colocou para Eli os erros dos seus filhos. Mostrou que ele não soube tratar de forma devida o assunto e que, em virtude disso, ele agiria, ou seja, o Senhor agiria. Ele se omitiu na solução da questão, porém Deus agiu na resolução do problema. Deus alertou, deu a chance a Eli para resolver toda aquela pendência, mas como nada acontecia, Deus então agiu. Deus então interveio. Deus então veio e resolveu toda aquela situação. O que nós estamos vendo aqui, amados, é uma pessoa que viveu há milhares de anos atrás, com um problema totalmente atual. Ele não soube lidar com aquela situação. Ele precisava tomar uma decisão firme na resolução daquele problema, mas não conseguiu e pagou um preço muito alto por essa atitude. Se você lê o relato bíblico, se você lê o contexto dessa história toda, você vai ver o quanto ele se omitiu. O problema é atual pelo simples motivo de que nós, amados, infelizmente, muitas vezes agimos da mesma forma que ele. Estamos vivendo uma determinada situação que sabemos que está totalmente errada, que conhecemos os motivos daquilo estar acontecendo, que sabemos o que precisamos fazer, mas como Eli nos omitimos. Mas como Eli não tomamos as atitudes que deveríamos tomar. Vamos empurrando o problema com a barriga, vamos nos acostumando com aquela situação e o pior, não tomamos a decisão de pôr um fim em tudo aquilo, amados. O grande problema disso é o de que estas coisas tendem a acabar de uma forma muito ruim. Se você ler o contexto da história aqui, você vai ver como terminou a história. Às vezes as questões ainda são pequenas, os problemas ainda não são grandes, não se avolumaram. Entretanto, o fato de nós nos omitirmos, de nós empurrarmos as coisas com a barriga, fazemos com que eles cresçam, tornem-se cada vez maiores, tornando-se uma bola de neve. Ficam fora de controle. E tudo porque no momento adequado não fizemos aquilo que deveríamos fazer. E por que não fazemos, amados? Qual é o motivo pelo qual nós empurramos essas coisas com a barriga e não tomamos decisão, não corrigimos aquilo que devemos corrigir? O ser humano tem a tendência de não querer enfrentar as questões que possam trazer desconforto para ele e para outras pessoas. As pessoas, na verdade, elas fogem, amados, de enfrentar a situação. Essa que é a questão. A título de exemplo, nós pegamos por hipótese, por exemplo, aquele funcionário de uma determinada empresa que vem fazendo as suas tarefas de uma forma relapsa e demonstrando falta de comprometimento. A atitude a ser tomada é chamar essa pessoa a atenção, chamar ela para uma conversa, mostrar para ela que o seu comportamento não está adequado,
em face disso que ela precisa mudar. Entretanto, na grande maioria, ou na maioria das vezes, isso não acontece. O superior prefere ir levando com a barriga, empurrando com a barriga, esperando que o funcionário melhore por si só, e o que isso, na verdade, não acontecerá, até que a situação fica, de uma certa forma, insustentável e o remédio passa a ser o pior motivo, ou seja, nós somos obrigados a demitir o funcionário que poderia, de uma certa forma, talvez não todas as vezes, mas na maioria das vezes, ser recuperado. Poderia ter sido evitado essa demissão. Um problema muito maior foi criado e poderia lá atrás ter sido resolvido com uma conversa amistosa, com um simples bate-papo, demonstrando o que realmente se esperava da posição, da atitude, do comportamento e do profissionalismo. Infelizmente, em determinados momentos, amado, da nossa vida, precisamos tomar algumas decisões, algumas atitudes que nós não gostamos. Faz parte do contexto da nossa vida. Em tudo existe o ônus e o bônus, ou seja, momentos bons e momentos difíceis. Não dá para chefiarmos um departamento ou a nossa própria casa e não vivermos momento em que precisamos nos posicionar. Nós não podemos, amado, estar em cima do muro. Esses dias eu gravei uma mensagem a respeito disso, de estar em cima do muro. Nós não podemos, amado, ficar em cima do muro. Nós precisamos nos posicionar. Não dá para mantermos um relacionamento sem honestidade. E honestidade implica em dizer de forma clara aquilo que não concordamos e não gostamos. Não dá para criar um filho, amados, sem repreendê-lo. A palavra de Deus diz que o pai que ama corrige. E a própria palavra de Deus diz que nós não podemos reter a vara da correção. Existem momentos em que nós precisamos exercer a nossa autoridade. Não dá para exercermos um cargo de liderança sendo somente bonzinho com todo mundo. Pastor, você precisa se posicionar. Você precisa corrigir. Não dá para você achar que, eu vou corrigir e a pessoa vai sair da igreja. Não, você não pode ser condizente com os erros. Você tem que corrigir, você tem que direcionar, você tem que fazer com que a pessoa entenda tudo aquilo que Deus espera. Pai, não é só passar a mão na cabeça. Tem que se posicionar. Nós temos que se posicionar. Todos nós temos que nos posicionarmos. Perceba, Eli se omitiu, não tomou as decisões necessárias e deu no que deu. Perceba que o fato dele não se posicionar, não corrigir, aconteceu tudo isso. Nós não podemos ver o problema e achar que ele desaparecerá por encanto, como um passe de mágica. Não funciona assim, amados. Aquilo que diz respeito à nossa vida, no sentido de o nosso posicionamento, nós termos que fazer algo, Deus não vai fazer por nós, amados. Deus vai fazer aquilo que cabe a Ele. Eu creio que, inclusive, Ele já fez todas as coisas, mas aquilo que cabe a nós, nós temos que fazer. O que nós precisamos entender é que, quando erramos por desconhecimento, ignorância, as consequências podem não ser tão ruins. Porém, quando nós omitimos, estamos, de uma certa forma, sendo coniventes
estamos endossando ou estamos sendo coniventes com uma situação irregular, ou seja, estamos totalmente a par da situação e nesse caso as consequências serão muito mais graves. Amados, Deus perdoa o pecado, mas não isenta o pecador. Então, eu estou te dizendo, se posiciona. Você que é líder na igreja, você que é líder no trabalho, você que é líder dentro do seu lar, você que exerce a liderança sobre a sua família, sobre os seus filhos, se posicione. Se posicione. Nós não podemos ignorar aquilo que está diante de nós, que estamos vendo. Precisamos ter a coragem de tomar a atitude necessária e acertar todas as coisas. Faça isso, meu amado. Faça isso em nome de Jesus. Só assim, Deus vai agir em favor da sua vida, do seu ministério, da sua igreja, da sua família, e vai trazer paz, luz, correção, prosperidade, bênção sobre você. Não espere que o Senhor haja como aconteceu na vida dele. Tome você, se posicione você, de acordo com aquilo que Deus está falando, em nome de Jesus. Pai querido, amado e todo-poderoso, nós queremos te glorificar, te exaltar, te agradecer, Deus, por mais essa mensagem, essa rica palavra, Pai. E nós queremos, Senhor Deus Todo-Poderoso, nos levantar na autoridade do nome de Jesus, nos posicionando, Pai, dizendo ao Senhor, Pai querido Todo-Poderoso, que a partir de hoje nós estaremos, Senhor Deus Todo-Poderoso, realmente nos posicionando. Nós, Senhor, não seremos mais coniventes, Senhor Deus, não seremos mais, Senhor, passivos a todas as coisas. Nós nos posicionaremos e nós, Senhor Deus, se precisar repreender, nós repreenderemos, Senhor, tudo isso para que o Senhor possa agir, para o Senhor possa salvar, para que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, salvar todas as vidas. Nós sabemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor não pactua, Pai, com o pecado. Por isso nós queremos, Senhor Deus, fazer a Tua vontade. Mesmo, Senhor, que isso às vezes possa desagradar alguém. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é que consola, é o Senhor, Pai, que derrama bálsamo. E se tudo for feito, Pai, segundo a Tua direção, segundo a Tua vontade, eu creio que o Senhor mesmo, Pai, vai transformar o coração da pessoa que receber a repreensão, que receber, Senhor Deus Todo-Poderoso, o posicionamento. O Senhor mesmo vai derramar bálsamo, vai transformar esse coração num coração ensinável. Eu creio, Pai amado Todo-Poderoso, que o Senhor mesmo, em nome de Jesus, já está tomando conta de todas as coisas. Que nós possamos nos encher do Teu espírito de coragem para nos posicionarmos, enfrentarmos, Senhor Deus, tudo aquilo que necessitamos enfrentar e que nós possamos, Senhor Deus, sair ali à frente vencedores, que é o que o Senhor nos promete. Nós somos no Senhor mais que vencedores em todas as coisas. Eu quero, Pai, abençoar a Tua igreja, abençoar, Senhor Deus, esses meus irmãos, essas minhas irmãs, todos esses meus amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor continue abençoando a todos, prosperando, guardando, protegendo e livrando, Senhor Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beijo no seu coração, amados. Até a próxima, em nome de Jesus.